Muito bem, a guerra já se armou, já começou, já transcorreu quase toda, já se desenrolaram quase todos os atos, a maioria dos atores já entrou e já saiu de cena, uma série de países já foram tomados e retomados o seu posse original, uma Alemanha se agigantou e voltou a minguar no decorrer de pouco mais de uma década de conflito, e a gente finalmente chegou a maio de 1945, com a rendição da Alemanha e o fim dos conflitos na Europa e no Ocidente. Mussolini está morto, o Hitler está morto, mas o eixo era composto por 3, né? Era o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Então falta Tóquio. Já foi Roma, já foi Berlim, falta Tóquio. Aquele Japão obstinado que eu contei para vocês na aula passada que não ia desistir, que não ia recuar e não ia se resignar frente a uma derrota iminente, uma vez que ele era o último pilar de um edifício que já tinha desmoronado parcialmente. Pois bem, a guerra acabou na Europa, mas continuou no Extremo Oriente por mais 4 meses, até a rendição final em 2 de setembro de 1945. Aqui, o embate era principalmente entre os Estados Unidos e o Japão pelo controle do Pacífico. Lembrando que o Japão já tinha estendido seu poderio e tomado posse da China e uma série de outros territórios vizinhos, mas aquela guerra total com múltiplas frentes se restringia agora a um palco só. Mesmo que ainda fosse um palco gigantesco, né? Vocês têm ideia do Oceano Pacífico, do tamanho do Oceano Pacífico. A base estadunidense de Pearl Harbor, que foi o que levou os Estados Unidos a entrar na guerra, fica no meio do Pacífico, no meio do nada. É que a gente não costuma olhar para o mapa mundi por esse ângulo, mas deem uma olhada nele. A única coisa que tem entre o Japão e os Estados Unidos é só o maior oceano do mundo, mas é só isso mesmo, e uma centena de outras ilhas. Ali, a guerra também caminhava para o fim e a vitória dos Estados Unidos era iminente, sabe? A guerra já estava ganha. Mas o desenvolvimento bélico tinha avançado de maneira tal, eles tinham produzido tantas armas novas, tão mais potentes, tão mais destrutivas e não tinham tido a chance de usá-las ainda. E dificilmente surgiria uma ocasião tão propícia tão cedo. O então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele achou que era uma boa hora para usar a recém-fabricada bomba atômica. A justificativa dele é que esse ataque ia desmoralizar o exército japonês e ia apressar a sua rendição. Mas eles não atacaram a capital do país, eles não atacaram Tóquio, não escolheram nenhuma base militar muito específica ou algum ponto estratégico para desmantelar o poderio inimigo. Eles jogaram a bomba numa cidade. É bem verdade que era uma das maiores cidades do Japão na época. A bomba foi lançada em Hiroshima em 6 de agosto, na manhã do dia 6 de agosto de 1945, né? Explodiu a 500 metros do chão e matou pelo menos 80 mil pessoas instantaneamente, no ato, no mesmo momento. A bomba explodiu, morreram 80 mil pessoas, carbonizadas num raio de quase 2 quilômetros. No ato, no mesmo instante. Depois de alguns minutos e algumas horas, outros tantos milhares. Ao fim dos primeiros dias, as mortes passaram de 140 mil, em decorrência direta da explosão e da radiação dela proveniente. 3 dias depois, dia 9 de agosto, mais uma. Ainda maior e mais letal do que a primeira, só que essa segunda foi lançada numa cidade menor, Nagasaki. É por isso que o número total de mortos foi menor. Menor do que no primeiro evento, mas ainda assim absolutamente monstruoso. Mais de 40 mil pessoas instantaneamente, no ato. E os efeitos não são só imediatos. Imediatamente morreu uma multidão, mas os efeitos se prolongaram para além da explosão imediata. Por causa da radiação e da destruição total das cidades, tantos outros milhares pereceram. Por causa das deformações e queimaduras, tantos outros sofreram com a segregação, o preconceito, o afastamento social, depressão, uma série de doenças por causa da radiação.
Olha, esses eventos aconteceram em agosto de 1945. Em agosto agora vai fazer 75 anos. Ainda tem gente viva, ainda tem sobreviventes desse evento. Tem iniciativas no Japão, né? Tem hospitais, tem casas de repouso específicas para cuidar dessas pessoas. São os chamados hibakusha. Bom, o Japão se rendeu. No dia 15 de agosto, o imperador Hirohito fez o anúncio da rendição, que foi efetivamente assinada no dia 2 de setembro daquele mesmo ano de 1945. Então, a Segunda Guerra terminou oficialmente no dia 2 de setembro de 1945. E é isso. Por hoje, é só uma pílula. Na semana que vem a gente termina a Segunda Guerra. Ué, mas não já acabou? Não já terminou? Ou não acabou ainda? Acabou sim. Mas falta falar alguma coisinha sobre a participação do Brasil na guerra e as suas consequências mais imediatas. E talvez eu ainda peça alguma atividadezinha para vocês fazerem sobre os assuntos da próxima aula, né? Sobre o Brasil na guerra e as suas consequências mais imediatas. Tá no finzinho dessa primeira unidade já, então vão dando uma olhada nela, leiam o conteúdo. Aliás, isso independe da aula e do conteúdo ou de qualquer coisa que eu peça para vocês fazerem eventualmente, qualquer trabalho ou responderem questões. Todas as aulas é para vocês lerem o conteúdo da apostila, assistirem o vídeo e fazerem anotações, tá? E aí comparar essas três coisas, para daí vocês formarem uma imagem dessas coisas na cabeça de vocês. Vocês precisam assentar essas informações na cabeça de vocês. E não só, eu ouvi falar, eu li alguma coisinha em algum lugar. Essas coisas que eu estou falando para vocês já é uma redução assim absurdamente simplista. Mas é o mínimo cobrado de vocês, é o mínimo que vocês precisam saber, então vocês precisam saber dessas coisas, tá? Não necessariamente todos os números, ou datas, ou nomes, mas vocês precisam ter essa ideia geral do desenrolar desse evento, de quando começou, quando terminou, começou por quê, por quem, onde, quando, de que maneira, envolveu quais países, quais territórios, quais interesses, enfim. Então pensem no seguinte, se vocês precisassem, terminando de assistir esse vídeo, ou vamos ser mais generoso, mais tranquilo, mais bonzinho, vocês assistiram esse vídeo na sexta-feira, aí no sábado de manhã, vamos ser mais generoso ainda, no sábado, quando vocês acordarem, tá? Não precisa nem ser muito cedo, vocês acordam, tomam lá um café da manhã, façam os seus alongamentos, acordaram, despertaram, aí vocês vão sentar e não vou nem estipular tempo, aí vocês vão sentar e escrever uma redação contando para mim tudo que vocês se recordam disso que a gente conversou. Pode até dar uma olhada nas anotações de vocês, podem dar uma lida de novo, aí vocês vão sentar e escrever da cabeça de vocês uma redação autoral, sem copiar do Google, sem copiar da apostila, tá? Uma vez que vocês já leram sobre esses assuntos, já assistiram às aulas desses assuntos e já fizeram anotações sobre elas, então é para vocês terem retido essas informações de maneira que vocês possam replicá-la, né? Falar sobre ela. A rigor e no limite, essa é a única maneira de eu identificar, de eu avaliar se foi efetivo, né? Se vocês entenderam o que eu falei. E ainda que vocês não tenham entendido o que eu falei, eu tô aqui, tá?
Se vocês tiverem alguma dúvida específica, pontual, quiserem falar mais sobre alguma coisa, podem me perguntar. A gente está aí. Inclusive, na sexta-feira tem a aula de Tira Dúvida. É importante que vocês apareçam, tá? Para a gente conversar. De qualquer maneira, eu comecei a falar essa última coisa como se fosse uma suposição, né? Imaginem que vocês precisassem, então, no sábado de manhã, eu não vou mandar vocês fazerem nada. Vocês estão liberados no sábado de manhã para, enfim, fazer o que vocês fazem. Mas eu vou pedir alguma hora, tá? Eu vou pedir para vocês separarem um tempo e escreverem sobre isso. Não precisa mencionar todos os detalhes, todos os nomes, todas as datas, todos os eventos, nem tudo o que aconteceu. Mas é importante que vocês passem para mim a ideia de que ficou entendido a razão disso tudo, sabe? Exatamente o que eu acabei de falar. Mais ou menos quando começou, quanto tempo demorou, quando terminou, por que começou, por que se desenrolou da maneira como se desenrolou, quais eram as alianças, quais eram os jogos de interesse, quais eram as forças em oposição. Eu acredito que vocês entenderam o que eu estou falando. Então, vão se preparando, tá? Eu não vou pedir agora, mas eu vou pedir alguma hora, tá? E é isso, então. Na próxima aula a gente, com sorte, encerra de vez essa primeira unidade e então passa para a segunda. É isso aí. Até lá.